Admita, você gasta horas rodando catálogo de filme ou de comida, pra no fim você escolher tudo errado. A gente tá viciado em telas e travado nas decisões. Ainda bem que a eternidade não depende dessa sua indecisão. A Bíblia revela um Deus que não fica esperando a sua performance para decidir se te ama. Antes de você existir, Ele já escolheu te salvar. Mas calma, você não é um robô. A eleição é a iniciativa de Deus. O livre-arbítrio é a sua responsabilidade de atender. A graça prepara o caminho, mas é você que precisa dar o passo. Quer entender esse mistério sem dar nó na cabeça? Foca aqui. A aula começa agora. A paz do Senhor, juventude! Sejam muito bem-vindos a mais uma lição. E hoje nós vamos falar de um tema muito profundo, libertador e transformador, que é eleição na salvação. Oremos. Senhor, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de juntos aprendermos mais da Tua Palavra. Pai, eu te peço que abra as nossas mentes e o nosso coração e que Teu Espírito Santo possa ministrar essa verdade para o louvor e glória do nome do Senhor. É o que nós te pedimos. Amém. Ai, jovens, a nossa leitura de hoje se encontra em Efésios 1, do verso 3 ao 14. Então vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, para tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Foi essa a leitura. E antes da gente entrar em todos os pontos da lição, vamos agora para um panorama geral. E desde o início, queremos dizer que a salvação não é um plano B. Não é uma gambiarra para consertar o que deu errado. Pelo contrário, é parte de um projeto eterno. E ao ouvir a palavra eleição, muitos a consideram um pouquinho complicada, um pouco até intimidadora. Porém, é porque ouviram de forma errada, de forma equivocada. Então, hoje queremos deixar bem claro que eleição é uma palavra bíblica. E aqui não ocorre um determinismo frio, como muitos pensam. Você sim ou você não. Não é isso que acontece definitivamente. É sim apresentado como escolha de Deus, fundamentado na graça dele e que espera uma resposta humana. Em Efésios capítulo 1, verso de 4 a 5, Paulo escreve: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção. E isso significa que a salvação não começa no nosso arrependimento, mas ela começa no coração eterno de Deus. E hoje também vamos frisar que a eleição não tira a responsabilidade humana, que a fé é resposta, não é origem, a obediência é fruto, não causa, e a salvação é dom, não conquista. E isso nos liberta, isso liberta você, jovem, de viver o peso de ter que ser suficiente. Até porque a salvação não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, unicamente de Deus, é graça. A Bíblia é clara, a eleição é iniciativa de Deus. Em Romanos 9,16, Paulo afirma: assim, pois, isso não depende do que quer ou do que corre, mas de Deus que se compadece. Isso significa que Deus é injusto? Isso não significa que Deus é injusto.
mas que a salvação é graça pura. Deus não nos escolheu porque viu algo bom em nós, mas Ele nos escolheu para que tornemos aquilo que Ele planejou. João 15,16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E isso destrói todo orgulho espiritual, porque ninguém se salva porque é melhor, é mais justo ou é mais fiel. Por isso, nós não devemos viver em busca de merecer amor ou alguma recompensa divina. Então, jovem, pare de viver tentando merecer amor. Comece a viver respondendo ao amor de Jesus que te alcançou. Quando a gente fala de eleição, muita gente pensa que é um assunto só do Novo Testamento. Mas a verdade é que a eleição começa lá atrás, no começo da história da fé. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e faz uma promessa impressionante. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão é escolhido, mas não para ficar com a bênção, e sim para que a bênção alcance o mundo inteiro. Depois, essa eleição continua em Israel. Em Deuteronômio 7, Deus deixa claro: não foi por vocês serem melhores, mais fortes ou mais numerosos. Foi por amor. Israel foi escolhido para ser um povo diferente, um povo que mostraria quem Deus é às outras nações. E agora, vem a parte que nos alcança diretamente. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 2, a Bíblia diz que a igreja é eleita em Cristo pela ação do Espírito Santo. Ou seja, a eleição não parou em Abraão, não ficou só em Israel. Ela chegou até nós. A eleição sempre teve um propósito: ser abençoado para abençoar, ser escolhido para servir, ser separado para revelar Deus ao mundo. Então, quando você lê sobre eleição, não pense em privilégio, pense em missão. Caminhar pela Bíblia é perceber isso. Deus sempre escolheu pessoas para alcançar todas as pessoas. O conceito bíblico de eleição. Bom, pessoal, quando falamos de eleição, a gente precisa começar a entender que ela faz parte do plano redentor de Deus. A salvação não é um improviso divino ou uma resposta de última hora ao pecado humano, mas desde o início, Deus planejou salvar e esse plano passa por Jesus Cristo. Mas a pergunta que surge é: como Deus elege os salvos? A Bíblia mostra que essa eleição não é imposta ou forçada, mas ela é condicional, porque Deus chama, mas o ser humano responde. Em João 10:27, Jesus vai falar que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Ou seja, a eleição envolve o chamado de Deus e a resposta humana em arrependimento e fé. Deus não elege as pessoas fora de Cristo, Ele as elege em Cristo. Jesus é o verdadeiro eleito, o Cordeiro que foi escolhido antes da fundação do mundo. E todos que se unem a Ele pela fé participam dessa eleição. Mas como podemos aplicar isso na nossa vida? Isso muda toda a nossa forma de viver. Nós não fomos escolhidos apenas para ir ao céu, mas para viver aqui na terra como povo de Deus, testemunhando da sua glória. A pergunta não é apenas se fui eleito, mas estou respondendo ao chamado de Deus com obediência e fé? Como era a eleição no Antigo Testamento? A eleição do Antigo Testamento funcionava da seguinte forma: Deus escolhia um povo, pessoas e nação. E a eleição era de forma corporativa. Deus também não escolheu o povo de Israel por ser mais numeroso ou por ser uma grande nação, ou por mais força, mas sim por amor. Por amor, a promessa que ele deu a Abraão. O povo de Israel foi eleito por uma menção, seu instrumento por meio do qual Deus revelaria o seu nome às nações. No tempo certo, daria o Messias. A eleição não é um privilégio isolado, mas sim uma responsabilidade espiritual. É importante entender que no Antigo Testamento, a eleição para a salvação nunca foi individualista. Mesmo quando Deus escolhia pessoas como Abraão, Davi ou Jeremias, era sempre para cumprir um propósito maior: abençoar os outros. E a eleição no Novo Testamento? No Novo Testamento, a eleição se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Agora, o povo eleito não é definido pela etnia, pela nacionalidade, mas por união em Jesus Cristo. Todos que estão em Cristo fazem parte
desse povo. Essa eleição não é meramente um título, é um chamado para viver de modo digno, santo e missionário. A igreja não existe para si mesma, mas para manifestar a glória de Deus na história. Então, jovens, se você está em Cristo, você faz parte de algo maior do que a sua própria fé pessoal. Você foi eleito para viver em comunhão, em missão, em santidade. Isso exige compromisso com a igreja, com a palavra e com o testemunho cristão no seu dia a dia. Jovens, a lição fala sobre eleição e redenção em Efésios 1. Muitas vezes achamos que esses são apenas termos teológicos complicados, mas Paulo usou exemplos da vida real para explicar eles para nós. Aqui estão 3 fatos históricos que mostram que a nossa relação com Deus é sólida e segura. Primeiro, a redenção era o preço da liberdade. Paulo diz que em Cristo temos a redenção. Naquela época, essa não era uma palavra religiosa, mas um termo comercial muito conhecido no mercado de escravos. A redenção acontecia quando alguém pagava o preço estipulado para tirar um escravo da venda e dar-lhe a liberdade. O escravo não tinha recursos para se comprar. Ele dependia totalmente de um benfeitor rico que pagasse o resgate por ele. Ao usar esse termo, a Bíblia ensina que a sua salvação não foi de graça, ela custou caro. Deus não apenas escolheu você, Ele pagou a sua dívida com o sangue de Cristo. Isso traz segurança porque a transação já foi finalizada. A nota fiscal foi paga na cruz e ninguém pode cobrar uma dívida que Deus já quitou. Segundo, o selo era uma garantia de valor. A Bíblia diz que fomos selados com o Espírito Santo. Hoje usamos lacres apenas para fechar caixas, mas no Império Romano o selo tinha uma função muito mais nobre. O selo servia para autenticar algo valioso. Se um documento ou mercadoria tivesse o selo do rei, aquilo significava: isso aqui é verdadeiro, não é falsificado e tem a proteção real. A eleição coloca o selo de autenticidade de Deus em você. O Espírito Santo em sua vida é a prova pública de que a sua fé não é falsa e que você é propriedade valiosa de Deus. Isso significa que durante a sua caminhada cristã, você está sobre a proteção diplomática do céu. Terceiro, a cidadania que ninguém pode apagar. Paulo fala aos Efésios sobre a nossa posição celestial. Naquela época, ter o nome registrado na cidade era tudo o que importava para se ter direitos. Nas cidades antigas, era possível que, se um cidadão cometesse um erro, o seu nome ser tirado do livro daquela cidade e ele perder a sua cidadania. Paulo faz um paralelo para explicar que a nossa cidadania no céu não é como a humana, que é garantida pela decisão de um humano, mas que a nossa cidadania no céu foi comprada por bom preço e garantida pelo sangue de Jesus. Não nos nossos altos e baixos pela nossa própria justiça, mas no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por nós, pela decisão que tomamos de confessá-lo como nosso Senhor e viver conforme a vontade dele para nós. Ou seja, a mensagem central aqui não é sobre Deus excluir pessoas ou incluir pessoas de forma aleatória, mas sobre o amor que ele expressou por toda a humanidade ao entregar o seu Filho, garantindo a nós a salvação. No mundo, as pessoas desistem da gente, contratos são quebrados e cancelamentos na internet acontecem o tempo todo. No entanto, no reino de Deus não é assim. Nós que estamos em Cristo temos segurança eterna de que o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, o nosso garantidor, já percorreu o caminho da salvação por nós, entregou a sua vida e pagou a nossa dívida. Nele, nós estamos seguros. E em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 20, afirma que Cristo
foi conhecido antes da fundação do mundo. E Apocalipse 13:8 o chama de Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E isso nos mostra, jovem, que a cruz não foi um plano B, nem um acidente na história. Não, foi o centro do plano eterno de Deus. E na perspectiva pentecostal, isso é fundamental. A eleição é cristocêntrica. Tudo começa, acontece e se completa em Jesus Cristo. Ele é o eleito que, ao se entregar em sacrifício perfeito, garante a eleição de todos os que estão nele, de todos quanto nele crer. Então não somos eleitos por causa do nosso desempenho, por causa da nossa performance, longe disso, mas unicamente por conta do sacrifício dele, do sacrifício de Jesus. E ao ouvir essa verdade, isso muda completamente nossa segurança espiritual. Porque quando você escuta isso, que a sua eleição está firmada unicamente na obra de Cristo, nós paramos de viver com medo de perder a salvação por falhas humanas e começamos a viver com gratidão. Por quê? Porque quando nós entendemos que fomos chamados, que Deus nos salvou por seu amor, e nós o respondemos a esse chamado, começamos a viver uma vida em santidade e em confiança no poder do sangue de Jesus. Então nós não obedecemos e agradamos a Deus para sermos salvos, mas porque nós somos salvos, nós obedecemos e agradamos a Deus. Falando agora sobre a universalidade da eleição, a Bíblia é muito clara. Não existe eleição fora de Cristo. Deus nos escolheu nele antes mesmo da fundação do mundo. Isso significa que a eleição não acontece de forma isolada, individual ou independente, mas sim na união com Cristo. Quando nós cremos em Jesus, nós somos inseridos nele. E estando unidos em Cristo, nós também participamos de tudo que ele é e fez. A sua justiça, a sua vida, a sua vitória e a sua eleição. Mas o que isso muda em nós? Isso nos chama para uma fé viva, não apenas uma religião herdada. Estar em Cristo é permanecer em Cristo. A eleição não é apenas um título, mas uma comunhão diária. E é por isso que nós jovens precisamos cuidar da nossa vida espiritual, zelando pela oração, pela palavra e pela comunhão com os irmãos. Uma eleição com propósito. A eleição em Cristo não é arbitrária e nem sem objetivo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12, afirma que fomos eleitos segundo o propósito daquele que faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, Deus nos escolheu para um fim, viver para a glória dele. A eleição envolve santidade, serviço, missão e testemunho. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, afirma que fomos eleitos para a obediência e para a santificação do Espírito. Isso significa que a eleição exige resposta. Deus chama, mas espera que vivamos de forma coerente com esse chamado. É importante deixar claro, a eleição para a salvação é oferecida a todas as pessoas. E a gente vê isso em João 3,16, afirmando, em 1 Timóteo 2,4, também afirma, Efésios 2,8, vai nos lembrar que a salvação é pela graça, mediante a fé. Neste momento, o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo, a igreja, como está escrito em 1 Coríntios 12:13. É aí que nos tornamos parte do povo eleito de Deus. Ou seja, Deus chama, o homem responde e a eleição se concretiza em Jesus Cristo. Ambos estão envolvidos nesse processo. Como afirma em 2 Pedro 1:10, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então, jovens, a eleição não nos chama a uma passividade, mas a uma perseverança. Não a soberba, mas a gratidão. Não ao medo, mas à fidelidade. Viver como eleito é viver todos os dias para a glória de Deus. Em Nárnia, a mesa de pedra se quebrou. No Calvário, o véu do templo se rasgou. E em ambos os casos, a mensagem é a mesma. O amor venceu a morte. Edmundo traiu, mentiu, vendeu seus irmãos. E a lei de Nárnia era clara. Todo traidor pertence à feiticeira branca. A justiça exigia morte.
Mas Aslan faz algo inesperado. Ele troca de lugar com o culpado. Esse é o coração do Evangelho. O inocente morrendo pelo culpado. O justo tomando o lugar do injusto. C.S. Lewis não escreveu apenas uma história infantil. Ele escreveu uma parábola viva da redenção. Assim como Edmundo, nós também traímos. Assim como Edmundo, merecíamos a sentença. Mas a Bíblia diz: Cristo morreu pelos ímpios. Romanos 5:6. Aslan, na mesa de pedra, aponta para Cristo na cruz. Silencioso, humilhado, entregue. Não porque perdeu, mas porque escolheu amar. A feiticeira conhecia a lei, mas não conhecia a magia mais profunda. A morte não pôde prender Aslan, porque quando o inocente se oferece voluntariamente por um culpado, a própria morte começa a morrer. Essa cena nos lembra que a redenção não é merecida, é recebida. Edmundo não se salvou, Aslan o salvou. E o Evangelho continua dizendo a mesma coisa. Você não precisa pagar. Jesus já pagou. Em Nárnia, a mesa de pedra se quebrou. No Calvário, o véu do templo se rasgou. E em ambos os casos, a mensagem é a mesma. O amor venceu a morte. Ele tomou o seu lugar para que você pudesse viver. Implicações da eleição bíblica. Quando falamos de eleição, muitas pessoas pensam em salvação individual, mas a Bíblia nos mostra algo muito maior. A eleição sempre tem um propósito global. Em Mateus 28, 19 a 20, Jesus deixa bem claro que todos os que estão em Cristo são enviados. A eleição não termina na salvação, começa nela. Em Atos 13, 47, afirma que fomos colocados como luz para as nações. E isso significa que Deus nos escolheu não apenas para nos salvar, mas para sermos instrumentos de salvação. A igreja, como povo eleito, é parte ativa do plano redentor de Deus, que visa reconciliar o mundo consigo mesmo por meio de Cristo, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20. Além de sermos chamados para a missão, a eleição também nos chama para santidade. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. E isso significa que a eleição não nos separa apenas para um propósito, mas também para um estilo de vida diferente. 1 Tessalonicenses 4,7 vai dizer que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. E esse processo é contínuo, operado pelo Espírito Santo dia após dia, para nos tornarmos a imagem de Cristo. A eleição nos dá acesso a esse processo transformador não por mérito nosso, mas sim pela graça de Deus. Santidade não é isolamento, é semelhança com Cristo. É viver de forma diferente porque nós fomos separados para algo muito maior. A eleição também é um chamado para o serviço. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, afirma que fomos criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus nos preparou de antemão para que andemos nelas. Isso significa que a eleição não nos chama à passividade, mas à ação. Todo jovem eleito tem um lugar no reino. Servir é a evidência visível de uma eleição viva e saudável. A pergunta para nós, jovens: aonde estamos servindo? E fechando esse ponto, quando entendemos a eleição de forma bíblica, percebemos que ela nunca foi um fim em si mesma. A eleição nos envia porque fomos chamados para a missão,
como está em Mateus 28. A eleição também nos transforma, porque fomos chamados para viver em santidade, como está em 1 Pedro, capítulo 1. E a eleição também nos move, porque fomos chamados para servir no reino, como está em Efésios 2. Ela é um convite para sermos transformados, um convite para vivermos em obediência e um convite para nos tornarmos instrumento de Deus pelo mundo. Jovem, você e eu fomos escolhidos para refletir a glória de Deus, para proclamar a sua verdade e para viver em conformidade com a vontade do nosso Pai. Minha oração é que a nossa vida seja resposta visível dessa graça em todos os lugares. Que tenhamos uma fé viva, juventude, uma esperança firme e um compromisso real com o reino de Deus. Graça e paz, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Pastor. A pergunta que me chegou da classe dos jovens hoje é, sem dúvida, uma das mais profundas e às vezes mais perturbadoras da teologia cristã. Se a Bíblia diz que Deus elege, como fica a minha responsabilidade de me arrepender? A eleição anula a minha liberdade ou a confirma? Olha, eu sei que vocês veem muitos debates na internet, memes teológicos sobre calvinismo e arminianismo. E às vezes parece que Deus é um manipulador de marionetes ou um espectador distante. Mas a resposta bíblica é muito mais linda e relacional do que isso. Como pastor de vocês e olhando para as Escrituras, eu quero afirmar categoricamente: a eleição divina não elimina a responsabilidade humana, ela a estabelece. Hoje nós vamos desatar esse nó. Eu não quero que vocês saiam daqui pensando que são robôs programados, nem que a salvação é um mérito de vocês. Vocês devem entender como Deus é soberano e como Ele lida com a liberdade humana. Primeiro, vamos tirar o monstro do armário. Quando a gente ouve a palavra eleição ou predestinação, muita gente pensa num sorteio cósmico. Como se Deus, antes de criar o mundo, olhasse para a multidão de pessoas e dissesse assim: você vai para o céu, você vai para o inferno. Você para o céu, você para o inferno. Duni duni te salamé migué. Como se ele não tivesse nenhum critério a não ser a vontade dele. E ninguém pode fazer nada a respeito. Jovens, esta não é a nossa leitura bíblica. Essa visão de um determinismo frio e cego não combina com um Deus que chora por Jerusalém e diz: não tenho prazer na morte do ímpio. Na visão arminiana, que é a que adotamos, a eleição é antes de tudo cristocêntrica. O que significa? Significa que o eleito por excelência é Jesus Cristo. Isaías 42:1 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Deus Pai elegeu o Filho para ser o Salvador, e a predestinação bíblica, conforme Efésios 1:4, diz que Ele nos elegeu, nos escolheu nele. Imagine um navio que Deus construiu e o destinou. Esse navio vai chegar ao porto do céu. Este é o destino do navio, que é Cristo. A eleição, então, é corporativa e condicional. Quem estiver dentro do navio chegará ao destino. A responsabilidade de Deus foi providenciar o navio da graça. A nossa responsabilidade é subir no navio por meio da fé e permanecer nele. Então, Deus elegeu um plano e todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Deus decretou que a fé em Cristo seria a condição para a salvação. Ele não escolheu arbitrariamente o CPF de quem seria salvo, mas escolheu a condição pela qual seríamos salvos. Está em Cristo Jesus. Mas vocês podem me perguntar: mas pastor, mas a Bíblia não diz que estamos mortos em delitos e pecados? O morto não pode subir ao navio sozinho. Excelente objeção. Aqui entra o conceito mais lindo da teologia arminiana, que muitos ignoram:
a graça preveniente. Nós cremos na depravação total. Sozinho, o ser humano não quer Deus, não busca Deus e não consegue crer. Se dependesse do nosso livre-arbítrio natural, todos nós diríamos não para Deus, porque somos escravos do pecado. Mas Deus, em seu infinito amor, envia a sua graça que precede, que vem antes da salvação, conforme está em Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. O Espírito Santo atua no coração do pecador, quebrando a escravidão total, abrindo os olhos e capacitando a vontade. Imagine que você está num poço fundo, com pernas quebradas, você não consegue sair. Isso é o pecado. A graça preveniente é Deus descendo a corda, amarrando em você e começando a puxar. Ele te dá a força para segurar a corda. A sua responsabilidade não é criar a corda, nem ter força para subir. A sua responsabilidade é não cortar a corda. A fé não é uma obra que a gente faz para merecer a salvação. A fé é a mão vazia que aceita o presente. Deus nos capacita a crer. Ele nos dá a habilidade de responder, mas Ele soberanamente decidiu não nos forçar. Ele não nos obriga a dizer sim. Um sim que só é possível porque Deus te ajudou a dizer, mas você precisa querer dizer. Portanto, a responsabilidade de se arrepender é real, porque Deus já deu a capacidade de fazer isso através do Espírito Santo que convence o mundo do pecado. Pense, por exemplo, no namoro e casamento. Você pode obrigar alguém a casar com você usando uma arma na cabeça? Você não pode. Você pode obrigar essa pessoa a amar você? Jamais. O amor, por definição, precisa ser voluntário. O amor programado, robótico, não é amor, é algoritmo. Deus quer filhos, não autômatos. Ele quer uma noiva que o ame, não porque foi programada para isso de forma irresistível, mas porque, ao ver a beleza da cruz, é tocada pela graça. E ele escolheu render-se a Cristo. Se a eleição fosse incondicional e a graça irresistível, como pensam os calvinistas, a responsabilidade humana seria uma ilusão. Como Deus poderia julgar alguém por não crer, se ele mesmo não deu a esta pessoa a chance de crer? Isso transformaria o julgamento de Deus em algo injusto, mas Deus é justo. Em Atos 17:30, Paulo diz que Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Se ele manda se arrepender, é porque através da graça é possível se arrepender. A responsabilidade humana confirma a glória de Deus. Quando você, jovem, diz não para o pecado e sim para Jesus, o céu faz festa. Por quê? Porque foi uma vitória real. Não foi um script rodando, foi o seu coração, assistido pela graça, escolhendo o maior tesouro. Por fim, João 15 mostra que nós precisamos permanecer em Cristo. Jesus disse que aquele que não permanece nele será lançado fora. A salvação é um relacionamento e não um bilhete de loteria que você guarda no bolso e esquece. A eleição nos dá segurança, sim. Eu sei que se eu estou em Cristo, nada pode me arrebatar da mão dele. Romanos 8. Ninguém pode me roubar de Jesus, mas também a Bíblia alerta: aquele que está em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Eu não posso ser roubado, mas eu posso, infelizmente, decidir ir embora. Eu posso me apostatar, eu posso abandonar a fé, e isso não deve gerar medo, mas responsabilidade. A eleição é a garantia de que Deus tem todo o poder para te levar até o final, desde que você continue confiando nele. Ele é o fiel pastor e ele não vai te abandonar. A responsabilidade humana é de manter os olhos fixos nele, orando, vigiando e crendo. Resumindo, Deus elegeu o plano e a pessoa de Jesus. Quem crê, entra no plano. A graça vem primeiro,
você só pode ter responsabilidade porque Deus te capacitou com a graça preveniente. Sem ela, estaríamos mortos e você seria um robô. Deus valoriza tanto o seu amor que correu o risco na cruz para conquistar seu coração. Sem arrombar a porta, então a eleição não elimina a sua responsabilidade, ela a torna possível e cheia de significado. Hoje o Espírito Santo está te atraindo. A corda foi lançada, mas a responsabilidade de segurar nela e não soltar é sua. Mas a força para te puxar para cima vem toda dele. Faça a sua escolha hoje. Arrependa-se, creia e permaneça. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. E agora chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, para ver se você realmente compreendeu o assunto da aula de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: a aplicação da salvação acontece quando A. a maturidade espiritual é alcançada, B. a fé se torna prática religiosa, C. a obra de Cristo é aplicada à vida da pessoa, ou D. o ser humano muda seu comportamento. Vamos lá, tempo na tela. E pelo visto, nosso tempo acabou. E se você marcou letra C, a obra de Cristo é aplicada à vida da pessoa, meus parabéns, você acertou. Segunda pergunta: a salvação não é apenas um momento, porque A. produz transformação contínua na vida, B. precisa ser mantida por esforço humano, C. depende da constância emocional da fé, ou D. se desenvolve por rituais espirituais. Vamos lá, tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que os nossos 10 segundos já se esgotaram. E se você colocou letra C, depende da constância emocional da fé, eu sinto lhe dizer, jovens, que você errou. Porque, na verdade, a resposta certa é a letra A. Produz transformação
contínua na vida. Terceira pergunta. O arrependimento bíblico é A. Confissão pública obrigatória. B. Mudança de mente e direção diante de Deus. C. Medo do castigo divino. Ou D. Culpa profunda pelo erro cometido. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido aí no chat e tenha lotado com a letra B de Bíblia. Mudança de mente e direção diante de Deus. Quarta pergunta. A fé salvadora se manifesta quando A. O conhecimento bíblico aumenta. B. Existe prática religiosa constante. C. A concordância intelectual. Ou D. A vida passa por transformação real. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, parece que mais uma vez o nosso tempo se esgotou. E parabéns para aqueles que colocaram a letra D, que é a resposta correta. Obviamente, a vida passa por transformação real. Muito bem, jovens, chegando à nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte. A nova vida em Cristo significa viver A. Sem conflitos espirituais. B. Dependente da própria força. C. Livre de responsabilidades morais. Ou D. Guiado pelo Espírito Santo, não pela carne. Bom, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, jovens, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa da nossa última pergunta, se você colocou letra D, guiado pelo Espírito Santo, não pela carne, meus parabéns, você acertou. Muito bem, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do assunto que foi passado na aula e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. E eu creio que vocês acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! Então, jovens, para finalizar essa aula, vamos orar. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos mais de ti, mais da tua palavra. Te pedimos para que essa palavra possa permanecer no coração de cada um que está aqui, de cada um que vai ouvir, Senhor Deus. Que possamos confiar unicamente na obra de Jesus Cristo, Senhor Deus, na cruz do Calvário. Que a nossa vida, que o nosso coração possa estar inteiramente nele, confiados no Senhor Jesus, meu Pai. Que possamos viver uma vida digna do Evangelho, glorificando a Ti nos nossos dias aqui na terra, trazendo a realidade do céu enquanto aqui vivemos, meu Pai. Que sejamos povo do Senhor aqui. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, jovens! Tchau, jovens! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Eu vou falar mais animado. A paz do Senhor, jovens. Mas do que Deus, que isso não entendi, amor. Está esquisita essa frase. Quando olhando... Eita. Quero ver ele entender essa letra. Em Deuteronômios... Deuteronômio, não tem os. Você fala bem. Eu sou é seu, Ai, que... Você vê como um dilúvio de amor. No meu peito mandou. Amém, meu Deus. Atual. O independente. Em Atos 13:47, em Atos... Certo. em Atos... Se dessa, nossa. Eita, glória! Será que eu consigo deslizar daqui? Não. Ah, para de fazer o quê? Eu tô entendendo, não. É isso. No outro. Thiago, você chorava. Aí, assim. Vira pra câmera. Ai! É brincadeira mesmo. Pede desculpa, ele é ao vivo. Cara, fecha. Vai, para que eu tenho que fazer.
Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?